Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à nossa live. Hoje eu estou substituindo o Astrogildo, que teve umas questões pessoais e emergenciais para resolver, mas estamos aqui com Giovana, já prontos para o trabalho. Como sempre, a nossa internet dando um probleminha aqui, um probleminha ali, mas vamos em frente com a ajuda de Deus. Giovana, já está pronta para o trabalho? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, vamos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, que as forças divinas de amor, bondade, penetrem nossas mentes, esclareçam os nossos pensamentos, que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus, seus mensageiros estão sempre conosco. Vamos fazer um pensamento de amparo, de ajuda, de força, de muita energia para o nosso irmão Astrogildo, que está resolvendo problemas sérios. Ele está recebendo as vibrações de amparo, de ajuda desta casa. Maria Madalena, Antônio de Pádua, doutor Bezerra de Menezes, irmã Sheila e todos os nossos trabalhadores estejam concentrados em enviar para ele muita força, muita energia, para que ele possa dar solução a todos os problemas. Graças a Deus, nós agradecemos antecipadamente. Estamos dando prosseguimento hoje, o nosso trabalho não é a prece, embora a gente possa, ao final, dependendo do tempo que nós dispormos, fazer uma pequena oração, porque a oração, a gente já sabe que não é específica para os desencarnados. Aliás, as casas, na sua grande maioria, tem a prece para o desencarnado no único dia do mês. É um dia no mês a prece para os desencarnados. Nós, excepcionalmente, e outras casas também, nessa fase agora da epidemia e pós-epidemia, que ainda não nos abandonou, vai ficar ainda conosco muito tempo, porque nós procuramos, essas coisas somos nós que procuramos, nós que contribuímos para que a natureza se desequilibre, porque nós fazemos parte deste universo que tem uma dinâmica de energias positivas, negativas, que se cruzam e entrecruzam, que se encontram e desencontram. E nós, os homens, a natureza é perfeita, a natureza é equilibrada e funciona perfeitamente. Quem desarmonizou a natureza foi o homem. Agora fica difícil fazer um pacto, porque o que eu li no jornal agora, semana passada, com relação ao plástico que está sendo encontrado lá no Ártico, a quantidade que vai ter de plástico daqui a 10 anos é uma coisa assustadora. Não vai ter lugar para gente, só para plástico. Tudo é plástico. Então, depende de nós. E o retrocesso disso está quase impossível para os ecologistas, para os cientistas, é uma coisa quase impossível retroceder a um progresso desordenado, né? Que as pessoas pensam que a natureza está aí para ser explorada a nosso belo prazer. Nós somos parte dessa natureza, nós fazemos parte desse sistema, né? Então, a sinfonia das esferas sagradas estão desarmonizadas por causa do homem. Nós estamos no estudo do céu e inferno,
E estamos saindo do inferno. No extremo. Tenho minhas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre o purgatório e acho que vamos fechar essa pequena introdução de inferno, purgatório e céu. Então, é a primeira parte do capítulo 4. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus do que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e irregastáveis para as faltas de gravidade mediana. Então, o purgatório há uma possibilidade de um determinado período, dependendo da gravidade, né, das faltas cometidas, da pessoa sair. Eles não dizem para onde. É uma coisa meio nebulosa essa parte do início, né, do Antigo Testamento, da passagem para o Novo Testamento. Quando a gente adentra, né, na parte do Novo Testamento, começando com o Cristo Consolador, as coisas ficam mais ou menos difíceis para a gente até trazer num ponto de estudo. Eu vou até pegar algumas dicas com o Astrogildo. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Aqui estamos nos referindo mais especificamente às missas de sétimo dia, as pessoas, missa de um mês, missa de aniversário, né? Missa de aniversário de morte, aniversário de nascimento, como nós sabemos do antigo catolicismo. As preces pagas transformam o purgatório em mina mais rendosa do que o inferno. Aí tem uma nota de rodapé. Eu adoro nota de rodapé. O purgatório originou o comércio escandaloso. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero, nosso conhecido Martinho Lutero, que fundou o protestantismo, que é uma divisão, uma dissensão da igreja, né, antiga igreja romana, católico-romana. Então, essas vendas das preces, né, das concessões, através de pagamento, foi o abuso que levou Martinho Lutero a promover a reforma e se separar da igreja, rejeitando o purgatório. Jamais foram determinadas e definidas claramente para nós o lugar e a natureza das penas aí sofridas. A gente sabe que no inferno tinha o fogo eterno, um fogo que não queima, que não termina, e é um castigo para todo sempre. Uma coisa um pouco aberrante para o nosso conhecimento de hoje, mas uma coisa que era totalmente aceita na época da ignorância, muito anterior, né, à própria Idade Média. A nova revelação estava reservada
o preenchimento dessa lacuna, a explicação de como funcionava o purgatório, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais somente a pluralidade das existências que a nova doutrina veio nos trazer é que poderá mostrar-nos a justiça divina. Essas misérias da humanidade decorrem das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, os antigos pecados, pecados veniais, pecados mortais, o pecado tinha uma escala. Aí você rezava 10 Ave-Maria, 100 Ave-Maria, 1000 Ave-Maria, 2 terços, 3 terços, um rosário, dependia da... Tinha que rezar para... Aí você cometia os mesmos erros e aí a gente ia para o conselho missionário confessar os mesmos pecados. Então, era uma coisa mais ou menos... Quem está falando é alguém que estudou 10 anos num colégio religioso, que eu amo de coração, que é a minha base moral e também religiosa. Continuo gostando de a missa, gosto de ouvir um bom sermão e não faço nenhuma diferença. Não comungo e nem faria nenhum outro, mas fui crismada, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz tudo direitinho. Adoro igreja, me identifico muito. Meu passado remoto é muito dentro de convento. Estive muitas vezes dentro de conventos, informações que me foram passadas pelo plano espiritual. Então, me sinto muito bem dentro de uma igreja. Não sei mais fazer nada daquelas coisas, mas fico lá quietinha, não aborreço ninguém, nem ninguém me aborrece. Então, ir numa igreja, como eu trabalhava, passava numa igreja aberta, na penumbra, só aquela luzinha lá no canto do altar acesa. Teve uma época que a Igreja Santa Luzia botou fundo musical. Gente, entrar naquela igreja, você sozinha, naquele silêncio, naquela paz, era o céu para mim. Essas misérias decorrem das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria que sofrer-lhes as consequências, fazer o pagamento dos seus débitos, né, como nós hoje nos expressamos. Mas, às vezes, ele é desagradável por sua própria culpa. Na maioria das vezes, o homem é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, faltas da vida atual, mas faltas anteriores não resgatadas devidamente nas passagens pela existência. Aqui, o que eu comentei com o Astrogildo, há uns momentos que a linguagem fica atualizada e há momentos que a linguagem fica no passado. Então, é preciso que vocês peguem o livro, porque eu pulo parágrafos, sublinho o que eu acho que é importante de falar, depois eu faço um enxerto daqueles pedaços e para ter uma coerência, porque você pula as coisas, às vezes, quando você dá continuação, aquilo fica sem sentido. Então, a gente faz um sentido, né, naquilo que a gente pulou. Inclusive, o purgatório, o início, eu tive uma certa dificuldade. Eu comecei do meio para o fim a fazer o sublinhado das coisas importantes para fazer um apanhado geral do tema. A essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhes desenvolvem as forças
e as faculdades intelectuais e morais. Essas vicissitudes, essas penas que os seres passam nesses locais, eles têm a finalidade, como tem o sofrimento para nós, a finalidade de quê? De nos chamar a atenção. Olha, o caminho não é esse, você está no caminho errado, preste atenção. Mais adiante você vai cair no abismo, para a gente refletir. Para isso, nós ganhamos uma coisa milagrosa, fabulosa, que a medicina e a ciência ainda não conhecem, e talvez leve muito tempo ainda para conhecer, que é o cérebro. Embora a tecnologia está falando aí de um robô que tem sentimento, que vai pensar e vai decidir. Ele está negando que ele não pode fazer isso. E muita gente que entra de cabeça nessas coisas, achando que essa é a verdade total, fica maluco. Tem que ir para a psiquiatria, tomar Fenergan e outras coisinhas, Aldol. Não é? Nem sei se ainda existe esse remédio. Aldol e Fenergan.
Irmãos, a gente pede imensas desculpas, mas a nossa internet é isso. Ela do nada cai e aí a gente tem dificuldade para a transmissão. Quando o Astrogildo está aqui, ele consegue manter, mas infelizmente não é o meu caso. Peço desculpas e vamos tentar dar continuidade, tá? Pode ir, Giovana. Pode continuar, Giovana. A partir de onde, filha? Caraca, não
continuar. Em ca- O livramento se dá pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo. Ó, a cada um será dado segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus, que é a oportunidade para recomeçar, corrigir e apresentar mais coisas, virtudes, né? Naquilo que a gente já conseguiu conquistar. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior. Mas, prestemos atenção, aquele que sofre nesta vida, ele pode estar sofrendo por uma expiação de um erro do passado, mas ele pode também estar provando algum novo ensinamento que ele recebeu naquela fase preparatória para o retorno. Então, ele está fazendo a sua primeira experiência naquele compromisso assumido. Entendeu? Este é o pulo do gato. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, quanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultado a vida corporal como meio de reparação ou de prova de que aprendeu a lição, que não vai mais repetir. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles. Cuidado com a palavra castigo. Não existe castigo. A palavra está castigo por falta de outra que defina bem isso aí. Aí eu e o meu amigo Fritz, que falava, não gosto dessa palavra. Não é essa palavra no idioma de vocês para definir isso. Então, cuidado com a palavra castigo, cuidado com a palavra punição. O espírito
do Espírito, com a sua dedicação, isso na vida ou na erradicidade, depende do seu aproveitamento. E não lhe será preferível voltar à terra com possibilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão? Ele teve a reencarnação na própria expiação e volta lá ao inferno, sem remissão, castigo sem remissão. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus próprios esforços, e seja ele o obreiro ou o construtor do seu futuro. Aí nós estamos falando na atualidade. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros pela impotência de preverem o termo ou término desses sofrimentos. Não sabe quando terminará. Mas terminará quanto mais rapidamente ele estiver disciplinado em querer aprender, em querer se quantificar. Não esperar fazer o curso lá em cima, especializado, para começar a trabalhar. Ao mesmo tempo, como o André Luiz, na sua preparação para ser um cidadão do nosso lar, ele tinha uma ânsia incontida de começar a trabalhar. Só que ele pensava que ia começar a trabalhar na medicina. E aí, nosso irmãozinho Clarence disse para ele: você foi médico na terra, você não foi um bom médico, você não foi um médico, cumprindo sua missão de salvar, de ajudar, de consolar, de aliviar. E realmente, André Luiz começou seu trabalho espontaneamente nos rudimentos da enfermagem. O auxiliar de enfermagem, que é o que limpa, que é o que troca a roupa de cama, que é o que varre o quarto, que é o rudimento. Depois que ele aprende a fazer isso, a dar banho no doente, a recolher o que é contagioso, o que não é contagioso, que é um lixo separado, tem um lixo que é contagioso, que não é, porque nós temos uma funcionária de hospital, sabe? Contaminante. Lixo contaminante. O que é contaminado é tirado num outro caminhão, colocado em outros espaços. Porém, a mercê da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento mais rápido do culpado. Vai depender da sua dedicação. Quanto mais dedicado, isso serve para a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Quanto mais nós nos aprimorarmos, quanto mais nós nos interessarmos pelo trabalho, pelo estudo, trabalhar e aplicar na prática. As profissões que lidam com gente, você tem que estudar e tem que fazer um estágio de campo. Fazer TCCzinho, fazer relatóriozinho de conclusão e estou diplomado. Enganou-se. Tem que fazer e tem que ir lá fazer o bonequinho de borracha, aprender respiração, aprender da lavagem, aprender da injeção, lá no bonequinho. E ser corrigido pelo supervisor. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura.
só como está no Antigo Testamento. Não nega outro sim o purgatório, pois prova que nele, na definição do purgatório, nos achamos definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que a negam. Ou seja, o purgatório é mais condizente com o nosso atual conhecimento de como acontece, né, o saldo das nossas dívidas. Tem um prazo, a pessoa fica lá um período e depois vai para o céu, parece. E, precisamente, explica a causa das misérias terrestres, conduz à crença, mesmo aqueles que a negam. Somente uma verdade bastante convincente, bastante fundamentada, bastante cercada de exemplos, é que convence aquele que não crê nessas coisas. Repele a prece pelos mortos, ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-os a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem, despertá-los para o bem, para a reflexão sobre os seus erros e, por esse meio, abreviar-lhe os tormentos, os sofrimentos morais e físicos, porque enquanto o espírito está nesse período de acomodação à nova realidade, quando ele deixa o corpo material para o corpo espiritual, ele continua ligado ao seu corpo físico. Então, ele tem as sensações de sede, de fome, de frio, de dor. E isso só vai passando na medida que o espírito vai se convencendo de que ele não é aquele corpo que ele abandonou, aquele corpo não serve mais. Parte, né, daquele material que compunha o seu corpo ficou lá para voltar ao princípio universal do universo. E a parte mais sutil do corpo material, que não é assim, carne e espírito. Tudo tem uma sequência, um processo, né, que vai do mais concreto, sempre caminhando para o mais sutil, até chegar à essência pura, o espírito puro. Então, o espírito que ainda está nessa fase de sofrimento, passando por esse processo de purificação, de escoamento das toxinas, né, dos erros cometidos, dos maus sentimentos, das paixões inferiores. Então, esta pessoa ainda tem sensações que são do corpo físico. E quando o espírito se aproxima de um médium de psicofonia, o médium que tem uma sintonia com aquele espírito pode sentir as mesmas sensações de que o espírito reclama. Frio, fome, dor, mal-estar. O espírito, dependendo da gravidade, da intensidade com que o espírito sofre, quando ele sai para ser atendido pela equipe espiritual do trabalho mediúnico, o médium, às vezes, precisa que a gente faça uma oração e dê um passe para dissolver as últimas vibrações negativas que o espírito sofredor deixou no médium, né? Quem trabalha em sessão de mediunidade, que é a principal ferramenta de trabalho do médium psicofônico e a principal
Mediunidade de caridade é a psicofonia. Essa é a verdadeira caridade. A sua eficácia para conduzir ao bem por meio de aliviar o sofrimento. Nota de rodapé, adoro. Vede o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, entre aspas, ação da prece. Por que a prece? É lindo. A prece, falando a inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos. Então, depende muito da argumentação, da segurança daquele que fala. O falar, a responsabilidade daquele que fala para o outro é muito grande. Cuidado com o que você verbaliza. A gente pensa, a gente sente e a gente age através da linguagem, através do gestual. Cuidado, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente fala, já vem um pouco distorcido o que nós pensamos. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento. Pensamento, coloquemos aí, pensamento, sentimento, emoção. E não nas palavras. Daí, para mim, no meu caso, a prece que eu sei de memória. Por quê? Eu fecho os olhos e começo a prece, e eu tenho visto a figura de Jesus caminhando sobre as águas, ou o rosto de Jesus, aquele que a arte humana, né, traz para nós, aquele rosto, aquele olhar, né? A gente tem isso como fundo de... E muitas vezes, quando a gente está mais sensível, mais mexido, a gente pode até se emocionar. Essa é a prece que realmente toca os corações. E quando eu estive aqui pela primeira vez nessa casa, que era um dia de quarta-feira de estudo, e eu ouvi o aparelho de disquinho, vinil, a Ave Maria com o coral paulistano, infelizmente está perdido. E a prece que foi falada por Dona Aurora foi um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas a maneira como ela fez aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria que muita gente diz que é oração batida, foi no fundo do meu coração. E eu saí daqui pensando, aquele Pai Nosso e aquela Ave Maria foi um chamado para mim. E eu voltei na sexta-feira, e voltei depois, e estou aqui por enquanto. Seja qual for a duração do castigo, mais uma vez, fiz uma porção de interrogaçõezinhas. Cuidado com a palavra castigo. Dê a ela o sentido real. Seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, tem sempre um final. Próximo ou demorado. Vai depender, né,
de como a gente vai se modificando à medida que aquele sofrimento vai mexendo com os nossos sentimentos mais sensíveis. Uma palavra aqui que eu não estou conseguindo ler. Deve ter faltado alguma coisa. O Espiritismo, pelo Espiritismo, a alternativa da eterna rejeita pelo Espiritismo, é rejeitado pelo Espiritismo, a alternativa da eterna condenação. Nós sabemos que não existe condenação eterna, que nós aprendemos através do Consolador Prometido, é que até o maior celerado, pior bandido, mais perverso, ele um dia, pode passar séculos, ele um dia se tornará um anjo também. O inferno reduz-se à sua figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo nos é desconhecido. Melhorados, os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Quer dizer, sairá da terra homens bons, homens regenerados, homens já prontos a chegar lá em cima, como tem alguns que depois nós vamos ver nos depoimentos, que passa por um descanso, né? Roberto Roden teve um descanso de uma noite, que ele foi solicitado ao descanso, ele estava extremamente curioso para saber das coisas, e Rufus disse para ele: meu amigo, você fez uma longa viagem, você precisa descansar. Amanhã conversaremos. E ele, então, deitou-se num quarto acolhedor, numa cama, e dormiu naturalmente como a gente dorme aqui na Terra. E quando acordou, estava pronto para ser instruído pelo seu amigo do tempo muito anterior a Cristo, que era um espírito amigo que de vez em quando eles se encontravam. Tá? Aliás, por essa transformação que neste momento se opera na Terra, esta se elevará na hierarquia dos mundos. Nota de rodapé. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Progressão dos Mundos Habitados. Mas por que não teria Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavras que representassem ou definissem o purgatório. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. O inferno, em sua concepção, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade temporária. A Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto à definição do purgatório, decretando-lhe a existência, e porque ela, a Igreja, julgou que ele não havia dito tudo. Aliás, Jesus falou isso muitas vezes. Há coisas que não poderão ser ditas agora, porque a humanidade não tem condições de compreender. Quando vier o Consolador Prometido, todas as coisas serão ditas. Será rasgado o véu
de todas as coisas que estavam por trás, de toda aquela simbologia, de toda aquela coisas que eram das parábolas, das coisas ditas por exemplos da natureza, mas que não eram mentira, eram apenas coisas ditas como se conversa com a criança, de uma forma que a criança entenda. E por que não haveria de dar-se o mesmo sobre outros pontos, como este, sobre o purgatório, em outras situações do nosso Velho e Antigo Testamento? Diz Jesus, mais de 2000 anos. Kardec, não temos ainda 200 anos. Não sei de onde é essa velha guarda formadas. Terminou, Giovana? Sua explanação? Seu estudo? Então, vou tomar a palavra aqui, tá? Hora 58. Vamos fazer uma oração? Não. Já passo para você, para a gente fazer. Pai de infinita misericórdia. Giovana, só um minutinho, só para eu explicar aqui para as pessoas, acho que deve estar dando eco. Meus irmãos, a gente já vai fazer a prece de encerramento, mas eu achei importante colocar para vocês que as nossas questões de internet, a gente tem feito pesquisas para tentar mudar para algo que seja melhor, que a gente consiga fazer o trabalho sem nenhuma interrupção, mas na região onde a gente atua tem sido muito difícil. Então, eu peço paciência até que a gente consiga resolver esses problemas. Outra coisa que eu acho importante colocar é que a Giovana explicou que ela pula trechos, né? Ela insere, porque isso é um estudo, não é um audiolivro, né? A Giovana não está aqui lendo o livro O Céu e o Inferno, ela está estudando e refletindo sobre os textos lidos. Então, eu sei que é difícil, a gente não tem tempo, mas o ideal é que a gente consiga acompanhar de casa, né? Que a gente tenha um livro, ou um áudio, ou um e-book, para poder acompanhar de casa e não perder esses trechos, até que por tempo são pulados, tá? Era isso. Semana que vem, se vocês acharem que há necessidade de repetir alguma coisa, ou caso vocês não tenham entendido bem alguma coisa, por favor, entre em contato, que a gente vai tentar repetir aquilo que for necessário. Tá? Então, Giovana, vamos fazer a prece, vamos cantar e fazer a prece. Vamos estar com você. Deus infinita misericórdia. Somos os teus filhos, angustiados e aflitos, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei, no decorrer da jornada. Aqui estamos a pedir amparo, proteção, alívio para os males que nos afligem. Pedimos também, Pai, alívio para os doentes do corpo e do espírito. Tem compaixão daqueles que enveredaram pelo caminho do vício ou do crime, que eles sejam consolados e reconduzidos ao bom caminho. Que o teu amor, a tua luz, o teu poder possa penetrar os corações e a mente dos governantes do mundo, de todos os homens que detêm o poder, para que eles tomem consciência de que a paz se constrói pelo diálogo, pela participação, pela partilha, pela troca, pela união. Unidos, nós somos fortes, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Sozinhos, nós somos comida de lobo. Graças a Deus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria, na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus.
seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Paz e bem, graças a Deus.